Oi pessoal, tudo bem? Montei aqui uma videoaula de reações de combustão para vocês hoje. Bom, o que eu quero falar sobre reações de combustão é que vocês identifiquem uma reação de combustão. E aparecendo algum combustível, saibam montar essa reação de combustão, que na termoquímica é muito útil. Então a gente vai conceituar algumas coisas que vão aparecer numa reação de combustão. Então, primeiro, vamos entender o que é a combustão. Então, quando a gente fala em combustão, a gente fala em queima. É uma reação de oxidação, ou seja, de oxirredução, mas é uma diferenciada, né? Então, toda reação de combustão é uma reação de oxidação? Sim, mas nem toda reação de oxidação é combustão. Então, eu posso ter uma oxidação de uma banana em cima da pia, mas eu não queimei ela, certo? Mas toda vez que eu queimo alguma coisa, eu oxido essa coisa. Outra coisa importante de uma reação de combustão é que ela é sempre exotérmica. Então, ela libera energia. E ela é irreversível. Então, eu tenho essa queima total do combustível. Então, o que eu vou entender é que numa reação de combustão, eu sempre vou ter um combustível, que é a substância que sofre a oxidação. E eu vou ter o comburente, uma substância que vai sofrer a redução, ou seja, se a gente pensar em elétrons, que depois a gente vai ver isso em outros tópicos lá para frente, esse comburente está roubando os elétrons dessa reação, desse combustível. Então vamos começar. Combustível. O que é um combustível? O elemento que serve para alimentar o fogo. O combustível, ele que é o inflamável, certo? O que é o comburente? É o elemento que possibilita a manutenção do fogo. Ele não é inflamável, mas sem ele, o combustível não vai entrar em combustão. Em todos os exercícios que a gente vai tratar de um comburente mais comum, que é o oxigênio. Existem outros? Sim. Mas a gente vai tratar do oxigênio em particular, que é o que vai aparecer mais nas nossas reações. Então, a gente está olhando, aqui eu coloquei um exemplozinho para vocês, ó, um combustível, uma vela. Quem é o combustível na vela? É a parafina. Então, existe a combustão? Por quê? A gente tem oxigênio no ar, que está alimentando essa chama. A partir do momento que essa vela ela é capsulada, ou seja, o oxigênio de dentro desse sistema fechado acaba, esse oxigênio que eles estão chamando aqui de oxigênio confinado, a chama também apaga. Então, eu vou aumentar a minha reação de combustão. Eu tenho bastante combustível, eu tenho que alimentar esse fogo com oxigênio. Então, vamos abanar o carvão da churrasqueira, certo? Abanar, não assoprar. Porque se eu assopro, eu não estou jogando oxigênio, eu estou jogando CO2. E aí eu apago, certo? Entendeu? Muito bem, eu sei que vocês entenderam. Então, generalizando, combustível mais oxigênio vai dar produto e calor. É o calor que está interessando nessas reações de combustão. Então, importante entender esse combustível, quanto que ele vai gerar de calor. Como é que pode ser classificada uma reação de combustão? Ó, depende muito desse produto que ela formou. Então, a reação de combustão sempre é o combustível com o comburente, no nosso caso, o oxigênio. Se eu tiver o combustível e o oxigênio e eu esgotar esse combustível, como assim esgotar? Esse combustível geralmente é fonte de carbono, né? Então eu tenho sempre os compostos derivados de carbono, que a gente vai ver lá em química orgânica, sendo os nossos combustíveis principais. Todo o carbono combinou com esse CO2? Virou CO2? Esse é o último estágio de oxidação do carbono. O carbono que está dentro desse combustível foi todinho combinado com o O2 e formou CO2? Sim.
eu vou dizer que essa combustão é completa. Nesse combustível também aparece hidrogênio, e quando aparece hidrogênio, forma água. Todos os elementos que aparecerem no nosso combustível vão se combinar com o oxigênio. Ah, e se aparecer enxofre? Vai formar SO2, SO3. E se aparecer nitrogênio, vai formar NO2, NO3. Certo? De maneira mais ampla e genérica, eu estou colocando aqui combustíveis que só tenham carbono e hidrogênio. Então, só vou ter CO2 e água. Completa. Não sobrou nenhum carbono sem esgotar suas ligações com o oxigênio. Bom, e combustão incompleta? Eu tenho pouco oxigênio e esse combustível, os carbonos se combinam com o oxigênio, mas não até o extremo. Então forma o CO, não vai formar o CO2 e água. E mais incompleta ainda, essa energia é liberada só quebrando os carbonos e eles não conseguem pegar esse oxigênio, porque esse oxigênio é muito pouco, certo? Então eu vou ter a presença só do carbono. Como é que é isso na verdade, na realidade? Uma combustão incompleta, pela presença ainda do CO, que não se converteu em CO2, eu tenho uma chama que a gente fala que é a chama amarela. Essa chama amarela, ela não, a gente está olhando uma reação incompleta, então toda aquela energia que era para ser liberada por aquele combustível não foi. A gente costuma chamar de chama fria. Então, a gente olhou uma chama amarela, eu estou liberando menos energia do que a energia que aquele combustível podia liberar, certo? Desculpa, cachorro latiu. Quando que a combustão é completa? A combustão é completa e eu vejo esse aspecto de chama azul. Quando eu vejo essa chama azul, eu vou identificar, esse combustível está liberando toda a energia que ele precisava liberar. Tem o meu fogão. O meu fogão, todas as bocas estão com chama azul? Ótimo. Eu estou usando todo o gás combustível no meu fogão, de uma maneira completa. Está rendendo para mim. Esse fogão está desregulado, a chama está amarela? Está amarela. Então é sinal que eu não estou liberando toda a energia suficiente. Eu estou jogando gás fora. Eu estou consumindo o combustível? Estou. Mas de uma forma ineficiente. Certo? Rasgando dinheiro. Então, regular a entrada de oxigênio garante para a gente que essa combustão seja completa. Então, é importante saber. Combustão completa libera CO2 e água. A quantidade de energia liberada é a maior possível e a chama é azul. Combustão incompleta libera só o CO. O CO mostra pra gente uma chama amarela e o maior perigo que tem no CO é que ele é tóxico. Então, se liberar CO, mesmo uma quantidade pequena, liberou CO2, mas liberou CO também. Esse CO, ele é venenoso. Ele se acomoda nas nossas hemoglobinas e não deixa o transporte de oxigênio ser efetivo, a gente morre intoxicado, certo? E aqui, o que acontece de maior na nossa região? Queima muito pobre, liberando carbono, e esse carbono é sólido, então ele vai aparecer na forma de fuligem. Aquela queimada que cai no nosso quintal, que tem resíduo sólido. O próprio carvão vegetal é um produto de uma queima muito pobre de oxigênio. A gente costuma falar esse termo mesmo, pobre de comburente. Então eu tenho o mais incompleto possível de uma queima, certo? Bom, aqui agora é o que interessa. A gente vai calcular essa entalpia de combustão. O que é entalpia de combustão? Entalpia vocês conhecem. Se é exotérmico, eu sempre vou entender que é um calor liberado pela reação de 1 mol de combustível. Esse 1 mol de combustível vai reagir com oxigênio para ele, estequiometricamente falando,
mas eu não posso mudar esse mol, certo? E esse combustível tem que estar nas condições padrões, ou seja, se é gás nas condições do ambiente, tem que estar em gás, no estado gasoso. Se é líquido nas condições do ambiente, tem que estar no estado líquido. Se é sólido, é o carvão, tem que estar no estado sólido. Então, a gente vai ter sempre que entender que é da combustão completa e é um mol. Alguns exemplos. Metano reage com o oxigênio, formando CO2 e água. Liberou 888 kJ. Butano, gás do nosso fogão, liberou pela combustão completa, o CO2 aqui, 2.878 kJ. E o etanol, pela combustão completa, liberou 1.366 kJ. O que a gente pode entender? Que muitos dados vão ser expressos assim. Então, se aparecer ΔH, essa bolinha é condições padrão, e esse Czinho é ΔH de combustão. O exercício pode me dar a fórmula do combustível, a fórmula molecular do combustível e a quantidade. Então, daqui eu sei qual é o combustível que está liberando mais energia. Vamos lembrar, sinal de menos é só para mostrar que está liberando. Então, eu estou olhando só o módulo do número. Então, eu tenho aqui que 1 mol de benzeno libera 3.000, mais o octano, que é a gasolina, né, que é a fórmula geral da gasolina, 5.471 quilojoules liberados. Então, eu tenho 1 mol para 1 mol, sempre em mol. Então quanto é por grama? Transforma esse mol em grama, que a gente sabe fazer isso. Outra coisa importante que nessa videoaula eu queria deixar para vocês, numa reação de combustão vai aparecer 1 mol do combustível. Então, muitas vezes, no balanceamento da reação, a gente vai olhar números decimais, né? Números fracionados para o oxigênio. Porque eu não posso mudar aqui, eu tenho que continuar com o mol. Então, isso aqui é comum. Mas está errado, não está número inteiro? Nesse caso, eu estou olhando sempre uma condição de ΔH. Aqui colocaram H minúsculo, não sei porquê, mas de ΔH de combustão. Então, é por mol de combustível. Então, acertar esse índice estequiométrico de uma maneira que o balanceamento dê certo, mesmo que ele seja usado de forma fracionada, tranquilo, não está errado. Tudo bem, gente? Então, por hoje é o que temos. Beijo!